Nós vamos falar agora de uma coisa bastante curiosa. Nós estamos vivendo, quando falamos de educação, um momento de transição. Que transição é essa? Os alunos, as crianças, sejam elas do ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, essas crianças são nascidas, são nativas numa época de imensa difusão de tecnologia. Para elas, sempre existiu internet, sempre existiu celular, sempre existiu animação computadorizada, enfim, é tudo inerente ao seu dia a dia, diferente do professor, diferente da minha geração, da geração da maioria dos pais, que são adultos que vieram de uma outra época, numa época que viram grande parte dessas tecnologias que eu citei começar a se difundir, começar a se democratizar. Baseado nisso, nós podemos dizer que as crianças que estão na escola hoje, elas são digitais, enquanto nós adultos e a grande e imensa maioria dos professores são analógicos. Pensando nisso, nós podemos arriscar a dizer que para as crianças de hoje é um pouco mais enfadonho, é um pouco mais tediante uma aula com o professor que, da mesma forma que foi dada a aula para mim, apenas giz e lousa. Hoje nós temos muito mais recursos para tornar a aula interessante. No entanto, como os professores, como eu disse, são analógicos, nós temos que tomar cuidado com a tecnologia que nós recomendamos. Porque, se for muito difícil a sua utilização, pode ser que não seja de fato utilizado e que seja um desperdício de recurso. Eu andei por todo esse Brasil, seguramente em mais de 400 cidades, fazendo visitas às secretarias de educação e pude verificar quantas cidades têm recursos desperdiçados no tocante a lousas digitais, a tablets e computadores que estão encostados, que estão subutilizados. Por quê? Muito provavelmente os professores não querem ficar refém de dar uma aula em que os alunos vão ter algum domínio maior sobre o recurso daquela ferramenta do que o professor. Já é muito difícil para ele segurar a disciplina das crianças quando isso não acontece, não é mesmo? Enfim, pensando nisso, em atender a expectativa das crianças que são digitais e que querem uma ferramenta de alta tecnologia, e pensando no professor que, sim, ele deseja e precisa de uma ferramenta adequada, mas que seja de fácil utilização. Nós criamos parcerias, a TSP Editorial, a nossa editora, criou parceria com dois dos melhores e maiores canais de TVs educativas do mundo. Então, apresentamos para vocês as exclusividades nossas de todo o Brasil. Primeiro, a coleção National Geographic. A coleção National Geographic, ela tem por objetivo fazer a ilustração das aulas, das matérias que o professor está dando em sala de aula, com os recursos de alta tecnologia dos vídeos do canal National Geographic. Você, por exemplo, o professor, quando estiver dando uma matéria sobre Egito, por exemplo, no meu tempo, provavelmente o que eu iria ver é um desenho no canto do livro com uma pirâmide em preto e branco, e aquilo teria que ser o suficiente para nós, alunos, imaginar a riqueza da civilização egípcia. Ora, quanto mais fixador de matéria, quanto mais lúdico, quanto mais interessante é o aprendizado, se junto com a matéria o professor puder estar exibindo uma fração do vídeo mostrando as belezas da época do Império, mostrando inclusive arqueólogos descobrindo uma pirâmide no deserto atualmente. Quer dizer, não tem como comparar. Se uma imagem vale por 1000 palavras, quanto mais interessante pode ser o uso do recurso audiovisual, não é mesmo? A coleção da National Geographic é formada por 14 DVDs,
14 livros do aluno, 14 livros do professor e um CD para imprimir os livros do aluno. Já vou voltar nesse tema. Sobre os 14 DVDs, quais são os temas? Nós temos um DVD sobre Charles Darwin e a teoria da evolução, que mostra a viagem do barco, do navio Beagle, em torno do globo, com uma grande presença e importância da passagem dele registrada aqui no Brasil. Ele passa pela Bahia, passa por São Paulo, pelo sul do Brasil, e fica tudo devidamente registrado. É importante isso na formação da sua teoria da evolução. Quando na escola, quando fala de Darwin, se remete somente ao Equador, praticamente, esquecendo de que lá ele foi mais conclusivo, mas teve toda uma evolução durante a viagem para ele formar sua teoria. Nós temos também, curiosamente, diversos DVDs com temáticas brasileiras, feito pela National Geographic, entre eles o DVD de São Paulo, os resíduos da megacidade. Esse DVD trata do tema da reciclagem, onde mostra a capital paulista como sendo uma das cidades que mais recicla no mundo. Nós temos um DVD que fala sobre as cidades secretas da Amazônia, diferentemente do que se imaginava. A ocupação do solo brasileiro na bacia amazônica é muito mais rica e anterior ao que se pensava. Nós temos um outro vídeo que fala sobre 6 graus podem mudar o mundo. Evidentemente, está se tratando sobre a questão de aquecimento global e mostra a cada grau como que isso pode afetar as bacias, os biomas, os níveis do mar em todo o globo, as consequências com mudanças de ambiente, mudanças de cronogramas de chuva, mudanças onde tem estação molhada, com riscos de se tornar deserto, derretimento de calota polar, extinção de espécies, enfim. É muito, muito rico esse vídeo. Tem um outro DVD que fala sobre a dinastia Maia na Guatemala. Outro DVD sobre o corpo humano, uma máquina incrível, maravilhoso. Curiosamente, tem a participação de Steve Tyler, vocalista do Aerosmith. Mostra assim, numa parte que trata sobre as cordas vocais, é muito bacana, que é filmado dentro dele cantando, bem legal mesmo. Nós temos 2 DVDs de Pantanal Mato Grossense, o DVD 1 e o DVD 2, enfim, mostra todo o bioma do Pantanal Mato Grossense, estação seca, estação molhada, fauna, flora, enfim. De novo, quanto mais rico você aprender sobre o Pantanal vendo um vídeo do que vendo apenas uma fotinho no livro, não é mesmo? Outro DVD definitivo muito bacana chama-se Árvore Genealógica Humana. É muito falado sobre inclusão, sobre igualdade racial, que somos todos iguais, mas não tem nada mais definitivo do que esse vídeo que aborda a questão do mapeamento genético de nós, dos humanos. Então, fica comprovado que você pode ser loiro, pode ter olho azul, olho verde, pode ser da raça amarela, os asiáticos, não importa. Todos nós somos africanos. Todos os nossos descendentes partiram da África. Isso é definitivo e irrevogável. O mapeamento genético comprova isso e é curiosíssimo esse vídeo por esse motivo. Nós temos também um documentário definitivo e o melhor documentário do mundo sobre a Segunda Guerra Mundial, que recentemente aí fez 60 anos. E a curiosidade mais interessante é que são 3 vídeos, e ele chama-se Testemunhos da Segunda Guerra. Então ele mostra sobreviventes contando aquilo que eles viram. E mostra de todos os lados, não só do lado ocidental, que era aquilo que mais era nos passado. Então tem a versão toda misturada e concatenada para ter uma versão única, mas de sobreviventes japoneses, russos, alemães, italianos, além dos americanos, franceses e ingleses, né? Outro vídeo que eu já citei, Em Busca das Tumbas Perdidas do Egito. E além desses, um DVD sobre Machu Picchu, 100 anos de mistério.
Enfim, 14 DVDs, 14 livros do aluno, 14 livros do professor. O livro do professor vem com uma série de atividades, com recomendação de utilização dos vídeos. E o mais bacana é o seguinte, eu falei que vem um CD para imprimir os livros dos alunos. Para que isso? Para que não seja necessário adquirir um livro para cada aluno. Então basta a escola adquirir de 1 a 3 acervos, de acordo com o porte da escola, e com o CD, que são os livros das questões para o aluno imprimir, faz com que não seja necessário a aquisição de um livro por aluno. Basta o professor, quando quiser fazer a utilização do livro do aluno, imprimir as questões para fazer uso da sala de aula, o que torna muito mais econômico, muito mais ecológico, enfim. O projeto da National Geographic nós enviamos para análise pedagógica de diversos educadores e todos recomendaram e aprovaram a sua eficácia para a utilização na sala de aula. Nós recomendamos. Obrigado.